Gente, uma das perguntas que eu mais ouço das mães é assim: professora, como é que eu faço para o meu filho ter atenção e foco nas atividades escolares? E hoje eu tô aqui para trazer a solução, para trazer para você algumas estratégias que você pode estar utilizando com o seu filho para que ele aumente sim a atenção, o foco e a concentração nas atividades escolares. A primeira coisa que eu preciso estar trazendo aqui para vocês é o seguinte: quando você vê seu filho, sem foco, sem atenção, a gente precisa observar também se essa falta, de foco, de concentração, ela acontece só na hora da atividade escolar, ou se ela acontece durante outras atividades do dia. Quando ele tá brincando, quando você tá conversando com ele, interagindo, ele também fica com essa falta de foco, não se concentrando naquilo que você tá falando, ou é só durante as atividades escolares? Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente precisa primeiro ver se essa questão, se essa falta de foco, de concentração, ela não é um quadro clínico. Não é algo que precise levar ele a um especialista para que ele tenha um diagnóstico. Então você observa ele durante as outras atividades, do dia. E mesmo conversando com a professora. Porque conversando com a professora, você vai ver com ela se aquilo que você está observando, em casa, se isso também acontece na escola. Se isso estiver acontecendo nesses dois ambientes, nesses dois contextos, aí sim, eu te indico a procurar um especialista, E aí você vai ver junto com ele a questão do diagnóstico. Porque quanto mais cedo a gente tiver um diagnóstico, melhor será para o teu filho. Estratégias ele vai poder te dar para que assim essa questão ela seja amenizada, ok? E a primeira estratégia que eu quero que vocês observem, que vocês façam aí com os filhos de vocês é o quê? Observar o ambiente. Como é que está o ambiente que teu filho faz essa atividade escolar, É um ambiente com muito barulho? É um ambiente que tem muitos estímulos, Isso a gente precisa observar muito bem. Se ele faz, vamos lá, se ele faz atividade num local com muito barulho, com pessoas conversando, com barulho da televisão, às vezes com o celular perto, com brinquedos, vai ser muito estimulante para ele esse ambiente. Então, ele vai olhar ali a atividade escolar e tem um monte de coisa desviando a atenção dele. Então, isso a gente precisa observar. Não, peraí, vou fazer atividade com meu filho? Vou olhar lá o ambiente. Um ambiente claro, gente, é excelente, Sempre ser aquele mesmo ambiente, preparar, Olha, o teu filho já saber exatamente qual é o local da casa, onde vai fazer a atividade. Então, ele já sabe ali, naquele horário, a gente vai fazer a atividade. Então, ser esse ambiente sem distrações, sem barulho, sem brinquedo, sem televisão, isso é extremamente importante para que teu filho tenha menos estímulos, para quando você apresente a atividade, ele vai focar mais na atividade. Gente, para finalizar essa questão do ambiente, eu preciso tocar nesse assunto com vocês, eu preciso falar com vocês em relação ao uso das telas. A gente já sabe, É um assunto que os pediatras falam, que as escolas, os professores estão sempre falando aos pais. Mas como eu tô aqui para ajudar vocês, eu preciso também tocar nesse assunto, que é a questão do uso excessivo das telas. A gente sabe que a Associação de Pediatria, o que ela fala? Que as crianças não deveriam ter acesso à tela até os 2 anos. E que crianças de 2 a 5 anos podem assistir telas até 1 hora. Agora que o melhor é que as crianças não tenham, na verdade, esse acesso a telas. Gente, eu leio muito sobre isso, E o que os artigos, o que os especialistas falam é que isso atrapalha muito o desenvolvimento das crianças em todos os aspectos.
E para as nossas crianças que estão em processo de alfabetização, vai ser extremamente prejudicial no processo dele de alfabetização, pela questão da linguagem, pela questão dos outros aspectos do desenvolvimento. Então, o uso excessivo de telas só vai trazer prejuízos. E para fechar isso, eu queria trazer um exemplo para vocês, para deixar mais concreto, um exemplo prático do que aconteceu comigo em sala de aula. Eu tinha um aluno que ele participava das atividades, né? Sempre fazia as atividades, entendia os comandos, era sempre participativo, com os outros colegas também ele interagia super bem. Mas o que aconteceu? Eu não comecei a notar uma mudança no comportamento dele. Aquele aluno ficou mais apático, aquele aluno já não interagia tanto. Quando eu colocava a atividade, ele perguntava, não entendia, estava muitas vezes alheio, apático. E foi o momento que eu fui conversar com a mãe dele, né? Tentar entender o que estava acontecendo com ele. E a mãe também, assim, tinha observado isso em casa, mas não sabia explicar o porquê. E aí eu falei, olha, como é que tá a relação dele com as telas, né? O uso dele com as telas. E aí ela falou, Natália, não vou mentir pra você, ele tá usando bem mais telas, porque agora eu tô trabalhando, ele fica com a vovó, e aí ele realmente tá usando mais telas. E aí eu falei, olha, que tipo, né? A gente também assunto para outro vídeo, né? Conteúdo aí que ele tá usando, que ele tá acessando, né? Que ele tá vendo. Mas assim, ela começou a observar que ele tava vendo muitos vídeos, né? Violentos, tava ficando muito tempo nas telas e tudo. E aí eu falei assim, vamos fazer uma experiência, né? Vamos tirar aí as telas dele durante 2 meses. Pra gente ver se esse comportamento dele tem relação com as telas. E foi o que ela fez. Após 2 meses, eu convidei de novo a mãe para conversar. Gente, incrível, porque tanto o relato dela como o meu relato era de outra criança. Ele estava muito mais interessado nas atividades escolares. Ele estava muito mais atento, estava interagindo mais com os colegas. E ela trouxe esse mesmo relato de casa, né? Que ele foi um esforço grande aí da vovó, né? Pra deixar ele sem telas. Mas assim, foi um ganho muito grande no desenvolvimento dele. Esse exemplo, gente, que eu tô trazendo para vocês, é só para vocês entenderem, né, na prática, como é que isso acontece. Como o uso excessivo de telas, ele vai trazer um prejuízo grande no desenvolvimento da criança. Seja na linguagem, seja na interação dele, né, com outras pessoas, seja na questão do foco, na questão da concentração. Então, realmente, assim, eu preciso bater isso na tecla com vocês, para que a gente diminua o uso de telas e melhor ainda, não ter telas. Mas a gente sabe, né, que às vezes, dependendo do contexto, da sua situação, às vezes isso não é possível, mas a gente tentar diminuir ao máximo, combinado? Então, vamos lá, gente, vamos pro que de fato interessa, né, o porquê de vocês estarem aqui nesse vídeo, que é atividades, que estratégias que eu faço para aumentar o foco e a atenção do meu filho nas atividades escolares. A primeira coisa que a gente precisa pensar é quando eu vou fazer a atividade escolar com meu filho. Como é que eu faço esse convite com ele? Como é que eu convido ele para fazer a atividade escolar? Por que eu tô falando isso, né? Porque muitas vezes as crianças estão lá numa atividade prazerosa, estão assistindo alguma coisa, estão brincando, estão conversando, e aí a gente chega e diz assim, bora fazer a atividade escolar, vamos, acabou. Gente, isso não é jogar um balde de água fria? Como é que essa criança vai, né? Tava ali algo totalmente prazeroso e de repente vai sentar para fazer a atividade escolar. Será que ela vai estar focada e concentrada assim tão rapidamente para fazer a atividade? Eu acho que não, né? Vamos imaginar assim. Imagina que você tá fazendo uma atividade prazerosa, algo que você gosta. Você tá lá
vendo um vídeo de maquiagem, ou uma receita, fazendo uma receita, enfim, fazendo algo que você gosta muito. E alguém chega e começa, bora, termina, logo isso, vamos lá fazer essa atividade, fazer a obrigação, vamos trabalhar e tudo. Gente, não é jogar um balde de água fria, né? Você não vai olhar e vai dizer, que coisa chata, né? Você não vai demorar um pouco para talvez ter concentração e foco nessa atividade que a pessoa está querendo que você faça? Certamente, né? Então, do mesmo jeito são os nossos filhos. Então, a forma como a gente vai convidar ele a fazer a atividade tem que ser diferente. A gente já pode, né, fazer esse convite, na verdade, já lembrar, ele tá lá brincando, ele tá lá fazendo alguma coisa, você já chega, filho, daqui a 10 minutos, mamãe vai ter que desligar, ou daqui a 10 minutos a gente vai terminar a brincadeira e tudo para que você, para que a gente faça a atividade escolar, né? Então você já vai preparando ele, né, para esse momento de concentração e atividade. Outra coisa que eu gosto de fazer muito são jogos. Jogos que podem, jogos na verdade, que aumentam a atenção e o foco. Esses jogos que eu vou falar já para vocês podem estar fazendo tanto antes dele começar a atividade escolar, é isso mesmo. Antes dele começar a atividade escolar, você pode propor esse jogo para que ele tenha mais concentração e foco. Olha só, por que eu tô falando isso? Os especialistas falam que quando a gente tá num determinado local, que a gente tá com muitos estímulos, né? Muitas coisas ali pra gente olhar, pra gente observar, mas a gente precisa ter foco em algo. O que ele diz? Eles dizem assim, olha, se você tá diante de um local com muitos estímulos, você deve parar e focar em um ponto. Às vezes focar em um quadro, às vezes focar em um objeto, para que ali você faz com que a sua atenção e a concentração seja toda focada, certo? E a gente pode fazer isso, no caso, com as crianças. As crianças estão lá, cheias de estímulo, cheias de coisa. A gente vai focar a atenção dela para uma coisa. Que são o quê? São esses jogos que eu vou estar falando para vocês. Então, esses jogos que eu vou falar, você pode tanto fazer antes dele começar as atividades escolares ou então durante o dia, porque esses jogos, eles vão estar aumentando a atenção e a concentração do teu filho. Ai, Natália, fala logo, que jogos são esses, né? Esses jogos, gente, são jogos simples, jogos de memória, né? O jogo da memória, ele é excelente para estar aumentando a atenção e a concentração do teu filho. Jogos de tabuleiro, para as crianças maiores, aqueles jogos de ligar pontos, sabe? Às vezes tem um desenho lá com uns numerozinhos e aí ele vai ter que estar ligando os pontos, forma um desenho, depois ele vai pintar. Olha só o tempo que ele vai estar levando ali, né? Nessa atividade, que vai estar aumentando a atenção e a concentração dele, né? Na hora de estar fazendo isso. Jogo da velha. Então você pode, filho, vamos jogar aqui o jogo da velha, né? E ele vai estar brincando com você, além, né, dele estar aumentando a concentração e o foco dele, e você vai estar aumentando também a questão da sua relação de afetividade, do seu momento de qualidade com o seu filho, que é algo tão valioso, gente, tão importante, algo tão falado hoje, né? A gente ter um momento de qualidade com o nosso filho. Então, esses jogos, né, esses tipos de atividades, vai fazer isso. Vai aumentar a atenção, a concentração dele, como também vai aumentar seu relacionamento, né? A questão da afetividade, da sua interação. Algo que eu também gosto muito de fazer é a questão da música. Às vezes, sabe, cantar uma música que quando ele ouve aquela música, ele já sabe, vou começar a fazer minha atividade escolar, né? Você já vai preparando ele, né, para esse momento. Então, assim, você pode começar, seu filho está no processo de alfabetização, canta uma música do alfabeto, né? Tem tantos vídeos, gente, aí sobre músicas do alfabeto, que ensinam as letras do alfabeto. Então, canta essa música, ali ele já vai, né,
entrando no clima, entendendo o que vai acontecer, que é algo que a gente faz muito na sala de aula, né? A gente prepara as crianças, sempre a gente não chega com uma atividade com a criança, olha, senta aí porque a gente vai fazer isso, 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 isso. Não é assim que acontece, né? A gente vai preparando, a gente canta uma música, a gente faz uma brincadeira, vai preparando, vai fazendo a criança, né, entrar naquele momento, né, tá ali mais calma para viver aquele momento. Às vezes uma música que você sabe que dá uma acalmada nele, então já coloca ali a música, né? Já, filho, ó, daqui a pouco nós vamos fazer a atividade, né? Então, assim, são jogos, né? São atividades que vai aumentar a atenção, o foco e a concentração do teu filho. Uma pintura também, gente, a pintura é excelente. Quem não gosta de pintar? Qual a criança que não gosta de pintar? Então você mostra ali, convida ele, mostra um desenho, né, de algo que ele goste, de uma letrinha, né? A gente vai sempre puxar aí um pouco a sardinha para a questão das letras, né? As crianças nesse processo de alfabetização, para uma palavrinha, né, que ele aprendeu, e aí a gente vai, ó, filho, vamos lá pintar isso aqui, e aí ele vai, ó, tá ali cheio de estímulos. E aí, quando você propõe uma atividade só, ele vai focar o olhar dele, ó, todo naquela atividade. Algo também, gente, que aumenta muito, 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 muito a atenção, o foco e a concentração das crianças é o mundo da leitura, que é um mundo lindo e maravilhoso, né? Então, você chamar o seu filho para ler um bom livro, e essa leitura, né, quando a gente faz, existem várias estratégias de como que a gente pode fazer, né, essa leitura. E se você quiser que eu fale um pouco sobre estratégia de leitura, de como que eu leio para o meu filho, chamando a atenção muitas vezes da capa, dos personagens, do enredo da história, como que eu faço isso, principalmente em processo de alfabetização, né, é muito interessante a gente chamar atenção para algumas coisas. Então, se você quiser esse vídeo, quiser saber mais, aí você vai colocar aqui nos comentários, que aí eu faço outro vídeo, porque são muitas estratégias, gente. E aí eu posso fazer outro vídeo explicando para vocês. Mas a leitura de um bom livro é extremamente importante e necessária. Crianças em processo de alfabetização, a leitura é algo que precisa fazer parte diária, né? Então, voltando lá à questão do ambiente, vou voltar à questão do ambiente. Então, imagina, esse ambiente que você vai fazer a atividade com o seu filho. Ter o quê? Ter um local para que a criança tenha bons livros. Ela tenha livros de qualidade. Ela tenha livros, né, acessíveis ali a ela, que a qualquer momento do dia ela pode simplesmente pegar o livro e ler, né? Ter um ambiente, às vezes, né, essa estante ali com livros, fazer um local agradável para a criança. Um tapetinho, uma almofada, dali já coloca uns pincéis com desenhos, né? Já pode colocar também ali os jogos, né, que vão aumentar essa concentração e o foco dele. Então, assim, é algo extremamente prazeroso. Então, antes dele começar essa atividade escolar, você convidar o seu filho para ler um livro. E aí nós podemos também fazer aí, puxar um pouco a sardinha para as crianças que estão em processo de alfabetização. A gente vai ler livros que a gente chama abecedários, né? Que são livros que aí vão ter todas as letrinhas lá do alfabeto, e aí você vai chamando a atenção. Gente, minha cabeça é sempre nessa questão da alfabetização. Então, sempre eu vou puxar um pouquinho a sardinha, né, para esse processo tão lindo que eu amo tanto. Então, a leitura de um bom livro é extremamente necessária, diária, importante, prazerosa, não é? Imagina, por que eu tô falando, né, nessa questão dos livros? A minha mãe, ela lia muito pra mim, né, muito mesmo, livros. E como depois de anos, você fazer essa lembrança, né, afetiva, assim, era tão bom
quando eu tava ali com a minha mãe e ela lia um livro pra mim, a gente gostava de ler livros assim. Aí teve uma vez que a gente leu o livro tal e eu super gostei. Você vai criando esse laço, esse momento, essa vivência com o seu filho, essa memória afetiva, né, que a gente fala. Tem livros extremamente engraçados, que eu tô lembrando aqui, né, os momentos que eu tenho com a minha filha também, e como tem alguns livros, né, alguns títulos, né, de livros que as crianças, assim, adoram. Então, assim, é um mundo, né, gente? A leitura é um mundo extremamente maravilhoso. Então, ler um bom livro antes, né, dele começar a atividade vai super ajudar ele. Como também ler em outro momento, às vezes momento de dormir, né? Mas a ideia é a gente entender que a gente precisa muitas vezes acalmar essa criança, né? Diante, às vezes, de estímulos, a gente precisa acalmar ela, focar ela em algum ponto. Que vai ser o quê? O jogo da memória, o jogo da velha, ligar pontos, pintura, a leitura de um livro, uma música. Fez isso, depois a gente começa a atividade escolar. Então, assim, gente, além dessas atividades, né, que eu coloquei para vocês, a gente pode também fazer outras atividades durante o dia para que aumente a concentração e o foco dele. Que atividades, Natália, né? A gente pode, você vai fazer uma receita? Convida o seu filho para participar com você. Uma receita simples, né? Uma receita fácil. Eu sei que também não é fácil com a nossa rotina, com tantas coisas, né, pra gente dar conta. Mas às vezes uma receitinha ali fácil, de algo que ele gosta, você convida o seu filho para estar ali com você. É algo que eu sempre faço, né? Com a minha filha tem uma receita de um bolinho que ela adora. Então, sempre que eu vou fazer essa receita, eu convido ela. Eu vamos lá, Lara, fazer com a mamãe. E aí a gente faz, é um momento nosso. E é um momento que ela vai estar concentrada e focada ali, em um ponto. Porque, na verdade, gente, o que a gente quer é o quê? Que a criança, ela consiga, diante de vários estímulos, ela se concentrar e ela se focar em um ponto. Ela ficar observando um ponto. Ela está atento a olhar a um ponto. Ela está conversando sobre um ponto. É isso que a gente quer. É isso que a gente precisa na hora que o nosso filho vai fazer a atividade escolar. E que a gente pode desenvolver isso em outras atividades que a gente faça com ele durante o dia, como numa receita. Então, na hora que eu convido, meu filho está aqui, vai estar observando a receita, atento ao olhar, vai conversar sobre a receita, sobre os ingredientes, a gente vai conversar sobre como é que se prepara, o passo a passo e tudo. Então, olha quanta coisa que ele tá ganhando aí. Algo que eu também faço com a minha filha numa atividade é o quê? Observar a natureza, né, gente? Observar a natureza. Muitas vezes, numa ida ao parque, numa ida a um zoológico, alguma coisa assim, você tá ali, passou um animal, você olha, filho, que lindo esse animal, olha ali pra ele, e aí ele tá atento, né? Focado, observando, e dali a gente já começa a conversar sobre aquele animal, sobre o que ele come, onde é que ele vive, o que ele gosta e tudo. Então, são atividades, gente, do dia a dia que você vai convidar o seu filho para estar com você, para conversar com você, para observar, no caso, aquele ponto. Seja num passeio de carro, né? Você tá ali, outro momento que nós não vamos usar telas, né? Então, a gente tá ali no carro, tá passando as árvores. Olha, filho, chama a atenção das árvores, chama a atenção do prédio, chama a atenção do céu. Então, ele vai estar ali, atento, focado, concentrado, né, naquilo que você tá falando, ok? Então, assim, gente, resumindo tudo que foi falado até agora, né, a primeira coisa que a gente falou foi o quê? Teu filho tá desatento? Não tá se concentrando? Tá sem foco? Vamos ver se isso não é uma questão clínica. Não é uma questão clínica, Natália. Eu acho que
são outras questões, né, que tá atrapalhando aí o foco e a concentração dele. Então vamos observar a questão do ambiente, né? Na hora que ele vai fazer a atividade escolar, como é que tá esse ambiente? Esse ambiente está claro? Esse ambiente está sem barulho? Esse ambiente está sem distrações? Né? Muito importante. Como que eu convido meu filho, né, para a hora de fazer a atividade? Então, um recurso é o que? Usar os jogos. Jogo da memória, jogo da velha, ligar pontos, jogo de tabuleiro, leitura de um bom livro ou fazer uma pintura. Tudo isso vai ajudar para que ele venha se concentrar. E lembrar que esses jogos eu também posso estar fazendo durante o dia, né? Colocar muitas vezes ali disponível para ele, para que naquele momento ele esteja ali concentrado e focado em uma coisa. E também atividades do dia que a gente pode fazer também como uma receita, né? Que vai estar também auxiliando ele a aumentar a atenção e a concentração. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo, essas estratégias tenha contribuído, né? Ajudado para aumentar o foco e a atenção do filho de vocês. E até o próximo vídeo.